Lamentações capítulo 3, na verdade nós vamos expor do versículo 1 até o 33. Então nós não vamos ler o texto todo, porque nós vamos fazer a leitura no decorrer da exposição. Mas eu queria ler para vocês apenas o versículo 21. Versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua iluminação do Teu Espírito, para que possamos expor esse texto, essa passagem da Tua Palavra. Deus amado, abençoa-nos, dá-nos a Tua graça, Senhor. Precisamos muito da Tua orientação, da Tua sabedoria, do Teu discernimento. Precisamos da Tua graça, Senhor. Não nos permitas falar nada que não seja a Tua Palavra, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Lamentações é um livro diferente daqueles que nós estamos acostumados a ler. O autor de Lamentações é Jeremias mesmo. Não há nenhuma dificuldade com respeito a isso. Lamentações foi escrito após a queda do reino de Judá, quando Judá caiu diante dos babilônios, 586 a.C., e antes da restauração dos exilados, foi em 538. No seu livro, no livro de Jeremias, ele prediz a queda de Jerusalém. Em Lamentações, ele expressa o sofrimento em razão desse acontecimento. O que ele prediz lá no seu livro, em Lamentações, ele expressa o seu sofrimento. O livro de Lamentações tem como foco principal a ira de Deus contra o seu povo. Em outras palavras, especificamente o castigo de Deus como resposta ao pecado de Judá. Judá pecou também, infelizmente, entrou pelo caminho da idolatria, e o Senhor castiga o seu povo, castiga Judá. A ira de Deus, meus irmãos, ela é considerada justa, pois durante 40 anos Jeremias profetizou que o castigo de Deus viria sobre o povo. Durante 40 anos. E ele foi desprezado pelo povo. Talvez alguém pudesse dizer assim, que não fosse justo se Deus não tivesse avisado, mas Deus passou 40 anos avisando ao povo, através do seu profeta Jeremias, que se eles não se arrependessem, se eles não se voltassem para o Senhor, se eles não deixassem os ídolos e se voltassem para o Senhor, eles seriam castigados, assim como Israel tinha sido. Mas infelizmente o povo não aceitou. Lamentações não expressa uma resignação passiva. Não é que eles estão resignados de forma passiva. Não é isso que mostra, não é isso que Jeremias faz. Tudo bem, tá bom. Não é assim. Conquanto o escritor compreenda a justiça de Deus, ele compreende essa justiça, ele expressa de forma livre a agonia e perplexidade dos acontecimentos. Mesmo sabendo que Deus é justo, e ele entende a ira de Deus, mas ele expressa, e ele vai expressar isso de forma muito livre. Segundo o John MacArthur Jr., na sua Bíblia de Estudo, ele disse que o livro de Lamentações mantém viva a lembrança da queda de Jerusalém
e ensina a todos os crentes o modo de lidar com o sofrimento. E é isto que nós vamos ver aqui. Nós vamos aprender aqui, na sessão que nós vamos ler, do versículo 1 até o versículo 33, como nós devemos lidar com o sofrimento. O sofrimento, meus irmãos, vem para nós. E às vezes ele vem de uma forma muito dura. E pode nos levar a uma tristeza infinda. Pode nos levar a uma tristeza profunda. Até, quem sabe, a depressão e outras coisas mais. Dependendo do tipo de aflição que se abate sobre nós. Mas esta passagem vai pelo menos nos ensinar como nós devemos reagir a isso, como nós podemos sair dessa situação. Vamos começar a analisar o nosso texto. A primeira coisa que nós vamos perceber do versículo 1 até o versículo 17 é o peso da mão de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse texto bem rapidamente para que vocês tenham uma ideia do que Jeremias vê. Jeremias diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo o dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre, cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Meus irmãos, é uma descrição terrível, não é não? É uma descrição terrível. Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E no fim dessa parte que eu li, ele diz: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Jeremias viu, meus irmãos, a destruição da cidade de Jerusalém. Uma cidade que era muito amada. Seus muros, suas torres, casas, palácios e a destruição do templo também. Quando ele escreveu Lamentações, essas coisas ainda estavam bem vivas e dolorosas na sua memória. Por isso que ele pode dizer, no versículo 1, né? Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Logo em seguida, esta parte que nós lemos, nós vamos perceber que esta aflição, essa tristeza que invade o coração de Jeremias, leva-o
ao fundo do poço. Veja o que é que diz o versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Isso não é o fundo do poço, meus irmãos? Um homem sem esperança? A minha glória pereceu, a esperança no Senhor também pereceu. Meus irmãos, quando nós olhamos para os lados e chegamos a dizer que a nossa esperança em Deus se acabou, então nós chegamos lá no fundo do poço. A desesperança atinge na vida de Jeremias o seu ponto mais alto. Mas a partir daí, depois que ele diz isto, começa o seu processo de restauração. E esta é a parte que eu queria que nós prestássemos mais atenção. Vamos nos ater a ela, que é o processo de restauração de Neemias. Como é que ele se ergue disso aí? Como é que ele sai desse fundo do poço? Que vai do versículo 19 até o 33. E, meus irmãos, para a alegria nossa, a Bíblia nos traz esses ensinamentos. O profeta segue o caminho certo. Ele segue o caminho que deveria seguir. Ainda bem, né? Que coisa boa. A primeira coisa, o primeiro passo, orar ao Senhor. Esse é o primeiro passo, meus irmãos. Versículo 19 e 20. 19 e 20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Veja que é uma oração que ele faz. Ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Mas mesmo na oração, meus irmãos, ele ainda deixa transparecer ainda a sua agonia. Ele diz na sua oração que a alma dele continuamente se recorda e se abate dentro dele. Isso é normal na oração, meus irmãos. É bom que seja assim. É muito importante que nós, na nossa oração, sejamos sinceros com o Senhor. É preciso dizer ao Senhor: Senhor, a minha alma está em pedaços mesmo. Olha, Senhor, sinceramente, eu não estou aguentando mais, não compreendo mais nada, não entendo. A oração é um momento em que nós derramamos a nossa alma diante do Senhor. Não é uma coisa formal, não, meus irmãos. A oração formal é aquela que nós fazemos aqui, né, no culto, quando alguém pede para a gente orar. Mas a oração que nós fazemos lá no nosso quarto, lá no lugar onde só está eu e o Senhor, esta oração é totalmente informal. É ali onde nós dizemos ao Senhor exatamente as coisas que estão nos afligindo. Ao refletir sobre o assunto, quando ele está orando, o primeiro pensamento que vem na sua mente, infelizmente, é um pensamento negativo, né? Ele recorda o amargor do sofrimento, quando ele fala de absinto, né? Essa palavra que ele usa aqui, absinto e veneno. Absinto é uma coisa amarga, né? Ele fala que a sua alma se abate dentro dele. Então, quando ele começa a orar, a primeira coisa que vem à sua mente é a tristeza e a aflição que está na sua alma. Mas, meus irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, meus irmãos, as coisas mudam de figura para nós. Porque diante do Senhor nós só temos um caminho, é nos humilhar. Não tem como eu estar diante do Senhor soberbo. Não tem como isso acontecer.
Não tem como eu estar diante do Senhor cheio de mim mesmo. Não, eu preciso me humilhar, eu preciso me colocar submisso ao Senhor. E ele, na sua reflexão, quando ele começa a refletir na oração, meus irmãos, há uma reação, e é uma reação maravilhosa. É aqui que as coisas começam a mudar. É o versículo 21. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não quero pensar nessas coisas. Era aquilo que ele estava pensando. Ele estava pensando na agonia, ele estava pensando no amargor da sua alma, mas ele disse: não, não é isso que eu quero. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Há uma reação, meus irmãos. O profeta reage à inclinação de autopiedade que está em nós, né? Essa é uma inclinação normal, natural, de começarmos a ter pena de nós mesmos. Ele reage a isso e muda o curso dos seus pensamentos. A partir desse momento, o curso muda. E ele começa a ver muitas razões para agir e pensar de forma proativa. Vamos ver algumas. Por exemplo, as misericórdias do Senhor, no versículo 22, ele agora começa a pensar diferente, ele agora começa a olhar para Deus e ver os atributos de Deus. O primeiro que ele vê é a misericórdia. Ele diz no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, só a parte A, renovam-se a cada manhã. É como se ele pensasse, mas por que é que a minha alma está tão aflita? Se as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a cada manhã o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. Ele pensa na fidelidade do Senhor. A parte B do versículo 23, grande é a tua fidelidade. Ele vê, meus irmãos, que o Senhor é fiel a cada promessa que Ele fez, a cada promessa que o Senhor fez, Ele é fiel, Ele cumprirá sem nenhuma dúvida. Ele tem experiência disso. Ele vê a certeza de que o Senhor é tudo para ele. Veja no versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei dele. E começa a mudar, né? A sua vida começa a mudar, o seu ânimo começa a mudar. Ele diz, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. No versículo 25, ele se lembra, reflete sobre a bondade do Senhor e diz, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Na oração, quando ele começa a orar, a sua vida começa a mudar. O seu ânimo começa a mudar. Meus irmãos, mas não pode ser diferente. Não importa o tamanho da tristeza que invade o nosso coração ou da aflição. Quando nós olhamos para o Senhor, nós só temos um caminho. É adorá-lo. Esse é o único caminho, meus irmãos, é adorar o Senhor. E adorar o Senhor, meus irmãos, é olhar para os seus atributos, é olhar para quem Ele é. Quanta coisa maravilhosa ele vê aqui. Misericórdia, fidelidade, cuidado, bondade do Senhor. Aí, meus irmãos, ele chega a uma conclusão, que o que ele tem que fazer
é aguardar a salvação do Senhor. É isso que ele tem que fazer, porque ele não pode fazer nada. Versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É isso que ele diz. Por incrível que pareça, meus irmãos, esperar em silêncio é muito difícil. Muito difícil. Mas é necessário. A nossa tendência é, quando a aflição se abate, querer falar. Ou falar com um, falar com o outro, falar com alguém. Ou reclamar, ou murmurar. Essa é a nossa inclinação natural. Quando a aflição chega, nós não queremos ficar calados. Mas o profeta, ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, que ela vem. E fazer isso em silêncio, meus irmãos. Quanto mais nós falamos, mais nós pecamos. Quanto mais nós falamos, mais nós pecamos. Outra coisa que ele percebe que precisa fazer, depois que ele ora ao Senhor, é suportar e aceitar o jugo como uma ação de Deus. Versículo 27 e 28. Na verdade, vai até o 30, 27, 28 até o 30. 27, 28, 29 e 30. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Outra coisa que nós não queremos fazer, meus irmãos, infelizmente, é aceitar o jugo como sendo uma ação de Deus, como sendo uma disciplina de Deus. Deus nos disciplina, meus irmãos, porque Deus nos ama. Deus é o nosso Pai, e Ele é um Pai bondoso. E justamente porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. E o escritor de Hebreus diz que Ele nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. O que Deus quer de nós é que sejamos santos. E se para que nós sejamos santos, Ele tenha que nos disciplinar, Ele vai fazer. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Ele vai fazer. O que nós precisamos, meus irmãos, é aprender, como Jeremias aprendeu, a andar silenciosamente pelo caminho da humilhação. Às vezes o Senhor precisa nos humilhar, precisa nos quebrar, para que nós possamos tirar de vez de nós a soberba. Eu não sei se vocês têm o hábito de orar e pedir a Deus, Senhor, humilha-me. Não sei se vocês têm esse hábito de orar assim. Dificilmente alguém vai querer orar assim, Senhor, humilha-me. É mais fácil alguém orar, Senhor, exalta-me. Né? Mas orar e dizer, Senhor, humilha-me. Mas nós deveríamos orar assim, deveríamos orar. Esta é a orientação do apóstolo Pedro, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. É isso que nós devemos fazer. Nós deveríamos andar sempre humilhados diante de Deus, humilhados. Mas às vezes, meus irmãos, nós não queremos, porque a nossa índole, a nossa natureza pecaminosa, egoísta, não quer isso. Quer que nós nos exaltemos. Então, talvez precisamos pedir ao Senhor, Senhor, humilha-me. E para isso o Senhor muitas vezes vai nos disciplinar. Vai nos quedar. A Bíblia de Genebra, ela diz que a humilhação sofrida por Israel aqui, no caso,
de Jeremias prefigura a humilhação de Cristo. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que Jesus foi muito humilhado, né, meus irmãos? E depois foi exaltado pelo Pai. E a última coisa que acontece com Jeremias aqui, que ele entende que precisa fazer, é confiar na bondade do Senhor. Versículos 31 a 33. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Confiar que o Senhor é sempre bom. O Senhor sempre é bom, meus irmãos. E como o texto mesmo diz, Ele não tem nenhum prazer em nos disciplinar. É como diz aqui, ele não faz isso de bom grado. Quando Ele nos disciplina e a disciplina do Senhor nos entristece, Deus não fica feliz com isso, mas ela é necessária. Ela é preciso fazer. Assim como, imagine nós que somos pais, não é? O filho ou a filha desobedece, confronta o pai ou a mãe muitas vezes, e o pai ou a mãe vai e disciplina o filho ou a filha. A disciplina, o escritor aos Hebreus diz que no momento em que ela é recebida, ela nem é compreendida e nem é uma coisa agradável. Depois, quando nós refletimos sobre a disciplina que recebemos, percebemos o quão foi necessária aquela disciplina e boa para nós. O efeito da disciplina é posterior. O que nós precisamos entender é que Deus é sempre bom. A sua disciplina sempre é para o nosso bem. É sempre para que nós possamos crescer, para que possamos ficar mais parecidos com o Senhor Jesus. É sempre assim. Esse foi o último passo para a restauração de Jeremias. Confiar na bondade do Senhor. Essa confiança, meus irmãos, é baseada em convicções. É baseada na convicção de que o Senhor é compassivo, de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor não tem prazer em nos disciplinar, mas faz assim porque é necessário para o nosso crescimento. Ela é baseada nessas coisas. Essas verdades que são atributos de Deus deveriam estar dentro do nosso coração como coisas indeléveis, que não pudessem sair de lá nunca mais, cristalizadas. Nós nunca podemos nos esquecer que o Senhor é bom. Nós nunca podemos nos esquecer que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fiel. Essas coisas precisam estar o tempo todo na nossa mente. Algumas considerações finais, meus irmãos. Dependendo da aflição, a tristeza pode nos levar ao fundo do poço. Dependendo da aflição, obviamente. É aquele momento em que a desesperança chega ao seu ponto mais alto. E nós parece que deixamos até de confiar no Senhor. Chegamos a pensar, o Senhor me desamparou. E aí a esperança se acaba, né? Há um momento na nossa vida que isso acontece, pode acontecer. Quando isto acontece, meus irmãos, só há um caminho, que é o caminho da oração. A oração
o meio pelo qual nós temos contato direto com Deus. A oração nos leva, meus irmãos, ao trono de Deus. Sem nenhum intermediário, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Nós podemos, não precisa falar com alguém para que alguém ore, não. Nós podemos orar diretamente a Deus Pai, sabendo que Jesus Cristo está no meio fazendo essa mediação, sem nenhuma dificuldade. Temos sempre a certeza de que estamos diante do nosso Pai, diante do trono do Senhor. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: porque nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque passou pelas mesmas coisas que nós passamos, mas não pecou, que é Jesus Cristo. Ele diz, porque nós temos esse sumo sacerdote, então ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. É porque eu sei que lá ao lado do Pai há Jesus, que intercede por mim, que passou pelas mesmas coisas que eu passei, mas não pecou, e pode apresentar os seus méritos ao Pai, e o Pai aceita os méritos do Filho e me atende. Este é o segredo. Meus irmãos, quando nós chegamos humilhados diante do trono de Deus, que é o Todo-Poderoso, certamente o Espírito Santo trará à nossa memória os atributos do nosso Pai. Se você chegar diante de Deus em oração humilhado, o Espírito Santo que ora com você, porque é isso que a Bíblia nos diz, ele intercede por nós, ele vai trazer à nossa memória os atributos de Deus, como por exemplo, a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor, suprindo todas as nossas necessidades, ele é a nossa porção, a bondade do Senhor. O Espírito Santo vai trazer isso à nossa memória, para que nós possamos nos alegrar, descansar, para que a paz possa invadir o nosso coração. Precisamos, meus irmãos, lembrar também que fazem parte do processo de restauração a alegria e a comunhão do Senhor. Por exemplo, aguardar em silêncio a sua salvação, aguardar, esperar que o Senhor vai nos conceder a salvação aqui no sentido de resposta à nossa oração, e aceitar ou suportar em silêncio também a sua disciplina. Nem toda tristeza ou aflição que se abate sobre nós faz parte da disciplina do Senhor, mas às vezes faz. E nós precisamos ter de Deus o discernimento para entender se o Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa com tudo aquilo. Se tivermos alguma dificuldade, meus irmãos, nesse processo de restauração, olhemos para Jesus, que é o nosso modelo. Se olharmos para Jesus, vamos encontrar o caminho. Ele nos dá de forma muito clara esse caminho, porque Jesus passou pelo caminho da humilhação e da obediência. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, mesmo sendo Deus, ele orava e orava muito. Orava muito. Jesus não desperdiçava tempo com coisas fúteis. Ou ele estava fazendo a vontade do Pai, ou ele estava na presença do Pai. Obviamente que ele dormia também. Ele era homem igual a nós. Mas ele era um homem de oração. Alguém poderia dizer assim, mas o Senhor Jesus não precisava. Oração, meus irmãos, não é só pedir coisas a Deus, mas é estar na presença dEle. E Jesus sabia o quanto é precioso estar na presença do Pai, conversando com Ele. Por isso que ele orava tanto. Meus irmãos, sigamos esse caminho. O caminho para
a restauração, quando chegamos no fundo do poço, diante de uma aflição profunda, é a oração. Amém?